Muito boa noite, pessoal. Vamos ajeitar aqui a câmera. Muito boa noite a todos. Vamos começar mais uma live pela IMED. Eu me chamo Marco Antônio, sou médico intensivista, sou supervisor médico no Departamento de Educação Continuada do IMED Group. E hoje o tema dessa live é super interessante, super diferente, uma live com equipe multi, uma live para a gente escutar o pessoal da equipe falando da prática deles e nos ajudando, somando esforços para cuidar melhor de um paciente que particularmente nós intensivistas não temos mão, né? Que o nosso trabalho vai se encerrando à medida que o paciente vai de alta da UTI, né? E aí surgem as questões, né? Hora da alta, o que fazer quando meu parente precisa de cuidados especiais? Então eu vou convidar para se unir a essa discussão dois convidados super especiais, como eu vivo falando, né? Na IMED a gente trabalha com amigos, né? Vou puxar os nossos convidados aqui. Se não receberem convite, me avisem, tá bom, pessoal? Já vejo uma câmera ligada, mas não vejo pessoa. Agora sim. Boa Boa noite, Núbia. noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo. Deixa Erro de gravação. erro de gravação. Ao vivo tem dessas, né, Núbia? Ao vivo tem dessas, é verdade. Exatamente. Vamos puxar o nosso outro convidado. Já mandei convite. Sérgio, veja os convites aí. Vou convidar de novo. Opa, já enviou solicitação aqui. Vamos ver se ele conecta agora. Nossa tela já dividiu. E acho que não. Acho que não. Vou tentar novamente chamar o Sérgio aqui. Cadê? Aceitando a iCare assistencial. Como falamos, né, Nubia? Ao vivo tem seus problemas, né? Exatamente, faz parte, gente. É bom que dá tempo de aquecer e o pessoal ir entrando. Exatamente. Estou Eu acho aceitando que furiosamente a iCare aqui e não está dando alguém certo. tem que sair. Agora Agora foi. sim. Agora foi. Agora foi. Muito Acho que, bem-vindo, Sérgio. acho que foi um problema da pecinha aqui. Da pecinha que controla o celular, né? Exato. Muito bom, pessoal. Vamos começar com vocês se apresentando, né? Pelo ofício, eu volto e meia aqui nas lives, né? Mas não é sempre que vocês estão aqui, né? Núbia se apresenta, Sérgio se apresenta. Vamos lá. Eu sou enfermeira de formação, né? Há 15 anos já atuando aí na área. Pós-graduada em unidade de intensiva, né? Sou enfermeira intensivista, eu acho que é a minha maior atuação. Tenho docência em enfermagem, gestão em enfermagem. E atualmente atuo na iCare com telemonitoramento, né? Telesaúde, telemedicina. E o Sérgio? Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite novamente de estar participando da IMEDTele em parceria com a iCare, com o DECO. Eu sou enfermeiro de formação também, sou especialista em urgência e emergência, em neurogastroenterologia e atualmente sou enfermeiro assistente do DECO e coordenador de educação da iCare também. Maravilha. Sérgio trabalha conosco no DECO, né?
ajuda a desenvolver o conteúdo mais específico para a equipe multi e seguimos aprendendo juntos, né, Sérgio? Com certeza, todos os dias. Então, assim, vou trazer aquela situação que quem trabalha em UTI com certeza conhece, né? A gente cuidou de um paciente por um período prolongado de semanas a meses. Infelizmente, esse paciente vai sair precisando de cuidados especiais, né? E na cabeça do intensivista, na cabeça da equipe, essa alta começa a se desenhar, né? Às vezes isso não é bem comunicado para a família e chega o dia da alta, rola aquele estresse, rola aquele nervoso, né? Às vezes dá briga, às vezes dá saque, dá reclamação, né? E a gente entende que faltou comunicação, né? Queria ouvir de vocês, então, né? Como é que a gente pode promover uma comunicação que seja efetiva entre profissionais de saúde, cuidadores, familiares, nesse período de transição da alta hospitalar para o ambiente domiciliar? Vamos lá. Quer falar primeiro? Pode ser, eu vou introduzir, a Núbia complementa. Na verdade, Marco, eu acredito que esse processo de facilitar a alta e a chegada do paciente no domicílio, ele começa desde a entrada do paciente no hospital. Eu acho que dentro do plano terapêutico, quando o paciente chega para a gente, seja na terapia intensiva, na unidade de internação, a gente tem que pensar um pouco fora da casinha e imaginar como vai ser esse paciente na residência, dentro do próprio histórico de saúde dele, o questionário de como ele vive, com quem ele vive, em que condições ele vive, para que durante a estadia dele, dentro do hospital, a gente consiga já imaginar as necessidades que ele terá no pós-alta, né? Na saída dele de alta. Eu acho que falta muito ainda da gente, desde o início da chegada dele, até o momento de alta, já ir trabalhando isso e incluir a família nesse processo. Isso mesmo. Complementando aí o que o Sérgio falou, né? Eu acho que é bem isso mesmo. O planejamento terapêutico e o plano de alta, ele se inicia desde a entrada do paciente no ambiente hospitalar. Então, é necessário que você já comece essa introdução do tema, né, durante a estadia e a jornada desse paciente na sua internação, para que não sejam pegos de surpresa. Então, assim, eu acredito que para a gente melhorar essa comunicação, para que essa comunicação seja efetiva, né, você deve primeiro dispor desses recursos tecnológicos. Então, todo mundo deve ter acesso ao prontuário do paciente, né, toda a equipe multi, e encorajar a equipe, né, a trazer os erros nos processos, as falhas, né? Para que eles saibam que o objetivo não é de punição, é para a gente poder melhorar a experiência do paciente durante essa jornada. Eu acho que entra tudo, né, no contexto maior de comunicação, né? Que é algo que muitas vezes o profissional de saúde teme, né? A gente é treinado em muita coisa, em graduação, residência, pós-graduação, mas comunicação costuma ser um hiato mesmo na nossa formação, né? E aí a gente foge da comunicação, porque acha que vai ter conflito, acha que vai ser difícil, acha que vai mobilizar emoções em pacientes familiares com as quais a gente não está habituado a lidar, né? E aí vai postergando até a hora que a alta chega e a gente tem que comunicar essa alta, né? E aí já passou o momento de uma boa comunicação, de um bom planejamento, né? Exatamente. Durante toda a transição do cuidado, eu acho que o pilar mais importante é a comunicação, né? A comunicação efetiva, ela é o pilar primordial durante toda a transição do cuidado, né? Acho que durante toda internação, né? Assim, Também, o familiar que é pego no susto, que é pego no sobressalto, o familiar que eventualmente vai trazer de volta esse desconforto, essas dúvidas dentro do conflito, né?
Então, comunicação fundamental sempre, né? E aí, gente, quais as principais diferenças entre o cuidado executado por um parente mesmo, né, ou por um cuidador profissional? Eu no ano de 2004, Marco, eu tive a oportunidade de passar 6 meses no Sara Kubitschek em Brasília, já como profissional de saúde. E em 2004, nós estamos falando aí de quase 20 anos atrás, eles já batiam muito na tecla de levar um acompanhante, um cuidador em tempo integral com o paciente durante todo o período de internação, independente do diagnóstico do paciente, e desde o primeiro dia de internação até o último dia de internação desse paciente, quem realizava o cuidado era o familiar. Eu achei aquilo incrível, eu falei, nossa, isso é o futuro, isso veio para ficar, eu achei fantástico. E eu vejo que a gente ainda está um pouco atrasado justamente porque a gente acaba colocando, não colocando, mas a falta de comunicação acaba colocando alguns medos em quem vai prestar o cuidado. A principal questão técnica de diferença realmente é um olhar clínico, isso não dá para negar. A gente, como profissional de saúde, a gente consegue identificar uma instabilidade eventual em casa, um risco de broncoaspiração, mas é possível ensinar isso para o cuidador. Claro que o olhar clínico ele acaba não tendo, mas eu acho totalmente possível você passar mesmo para o familiar questões e cuidados que vão engrandecer muito a segurança do paciente dentro da residência. Ou seja, o trabalho segue sendo conjunto, né? Com certeza. A família ela é uma extensão da equipe multidisciplinar. Uma vez eu ouvi isso e é a pura verdade. Ela é uma extensão de equipe multidisciplinar, né? Eu acho que aqui quando a gente fala da grande diferença, é aquele cuidador que às vezes a família contrata, tem condições de contratar um profissional, né, um técnico para dar continuidade nos cuidados, mas a grande diferença eu acho que realmente está na questão de que dentro do ambiente hospitalar você requer de toda a estrutura e todo o profissionalismo da equipe multi, né, e muitas vezes no domicílio os cuidados, mesmo o doente, o paciente saindo requerendo cuidados especiais, não é tudo que a gente consegue capacitar, né? Então a gente consegue capacitar alguns cuidados, a gente pode até aqui enumerar como curativos, administração de dieta por sonda, mas existem alguns cuidados, por exemplo, o paciente, um desmame de sonda nasointeral, uma ausculta, e é o que o Sérgio falou, acho que a parte que é mais técnica, né? E não aquela que você consegue treinar com facilidade, isso cai como uma diferença entre o profissional e o cuidador no domicílio. A Tati Coutinho comentou aqui, né? Acho que isso é super importante porque o paciente está na internação e o familiar tem muitas dúvidas de como manusear os dispositivos, fazer curativos, que poderiam ser sanadas lá na internação. Eu acrescento, Tati, deveriam ser sanadas na internação, né? Porque às vezes esse paciente familiar inclusive acredita que só ele vai mexer, que ele não vai ter ajuda, não vai ter auxílio, né, que vai cuidar sozinho. E aí tudo aquilo que ele viu na internação de cuidado, ele fala, olha, eu não sou capacitado para entregar isso, né? E aí nasce angústia. Nossa, é angústia. E muito do medo, Marco, realmente dentro do plano terapêutico intra-hospitalar, quando a gente começa a planejar a alta, então a gente já sabe, deduz ali, ó, daqui 48, 72 horas esse paciente tem uma programação de alta. Eu acho que essa é a hora fundamental da equipe começar a incluir o familiar e estimular. Falar, vamos lá, como que a senhora vai fazer esse curativo? A senhora consegue? Então vem aqui, eu vou te ensinar. A fisioterapia, como que a senhora vai fazer as atividades com ele? Vamos fazer? Eu vou te ensinar. E assim vai. Toda a equipe multi pode participar nesse momento, né? Exatamente. E falando um pouquinho de segurança, né? Assim, quais medidas de segurança, de prevenção, de complicações
que devem ser adotadas ao cuidar de um parente que necessita de cuidados especiais em casa? Vamos lá. Eu acho que eles devem estar preparados. Existem alguns protocolos de segurança no ambiente hospitalar que precisam ser repassados durante essa educação e essa capacitação do cuidador no domicílio, né? Então, assim, isso vai desde a estrutura onde esse paciente vai ser recebido, a aquisição, às vezes, de uma cama hospitalar, né, grades elevadas. A preocupação realmente é com a segurança, com o risco de queda, risco de broncoaspiração. Então, você precisa orientar esse cuidador dos riscos que esse paciente, de acordo com a complexidade que ele está e de alta, né, podem ser minimizados, evitados na realidade, né, que a gente não quer que aconteça. Então, é isso que eu falei, vai desde de você preparar aquele ambiente para receber o paciente, né? Uma cama hospitalar, os dispositivos, um aparelho de aspiração, enfim, todas essas requer desses recursos e esse treinamento para que eles não venham a ter nenhum problema depois com o paciente no domicílio. O período, nesse momento da alta, é muito importante a gente individualizar cada paciente associado à sua patologia, né? Nós temos pacientes, por exemplo, que têm um risco de queda muito maior do que outros. Nós temos alguns pacientes que o risco de broncoaspiração, que é um índice altíssimo no pós-alta. Muitos pacientes vão de alta e reinternam por pneumonia aspirativa, que não tinha nada a ver com o quadro inicial. Então, individualizar o paciente é um papel fundamental. E se possível, a extensão do cuidado e a manutenção do cuidador no domicílio é com certeza o padrão ouro, né? Seria o desejo ouro de você ter uma equipe que consegue passar de vez em quando, avaliar, tá vendo se está ocorrendo o cuidado de forma correta, mas com relação à segurança eu colocaria queda, broncoaspiração e lesão de pele como os grandes vilões, aí, os grandes desafios do cuidado domiciliar. E para lidar com esses desafios, né, quais habilidades e conhecimentos essenciais que um profissional cuidador deve ter para garantir a qualidade do cuidado em casa? Treino, Marco, né? Eu acho... Pode falar, não. Pode Pode falar. falar. Eu Não acho vamos que... brigar. Na realidade, sim, você precisa... essa capacitação, ela acontece, não é em um dia só, né? Então, quando você... existem, na verdade, vários tipos de transição do cuidado, né? Então, uma que eu tenho bastante experiência. Você vai fazer a educação desse cuidador no ambiente onde ele vai ser recebido. Você capacita o cuidador para receber esse paciente e dar continuidade nos cuidados, né? Só que não é em um dia só, então você precisa validar. Você precisa estar validando se realmente entendeu, se a comunicação foi efetiva, né? Porque, assim, o primeiro dia que o paciente chega é tanta informação que você não vai conseguir passar isso de uma vez só, né? Olha, a senhora vai fazer o curativo assim, vai fazer o curativo assim, a troca da fixação da sonda, a dieta tem que ser administrada numa velocidade X. Se não acontecer isso, o paciente pode acontecer isso. Eles não absorvem tudo num dia só, né? Então, isso daí precisa ser validado periodicamente de acordo com a complexidade desse paciente, né? Por teleatendimento, por visitas semanais, de acordo com a complexidade, às vezes com mais de uma vez na semana, né? E validar, para realmente você ter a certeza de que esse cuidador está seguro para dar continuidade no cuidado daquele paciente no domicílio. E você acrescenta, Sérgio? Ainda só completando o que a Nubia falou, ela
praticamente falou tudo dessa questão de validação, que é muito importante, porque o que a gente vê, é muito comum, é o paciente sair com a orientação e executar a orientação de forma errada ou não tão correta como deveria ser. Então a validação, ela é fundamental, é muito importante. Mas dentro dessas habilidades, eu acredito que posicionamento, a forma de manejo com o paciente acamado, que é muito difícil, são questões técnicas, porque senão a gente ganha dois problemas, né? Não é raro a gente ter um acompanhante lesionado por um cuidado. Então a gente ouve muito, né? O acompanhante que começou a ter problema na coluna, o acompanhante que caiu com o paciente no banho, a gente acaba ouvindo. Então, são técnicas que você deve ensinar não só de manuseio com o paciente, mas estrutura física da residência. Então, suportes no banheiro quando for possível, o chinelo tem que ser adequado, o piso não pode estar molhado. É uma orientação, eu diria, até complexa dentro desse contexto, porque, como a Núbia falou, despejar esse monte de informação de uma vez definitivamente não é efetivo. Eu acho que, por isso que eu falo, dentro dos 3 últimos dias de alta, ir colocando isso aos poucos é uma forma eficiente de fazer. Só lembrando, Sérgio, também de um tema que me é muito caro, né? A sensação de falta de controle sobre etapas de um processo de trabalho é um fator etiológico para desenvolver burnout também, né? Que é um risco enorme na população de familiares cuidadores aí, né? A Natália Cardoso está comentando que a terapeuta ocupacional é de fundamental importância nesse processo de alta, pois pode auxiliar muito na adequação do domicílio para facilitar o cuidado do paciente e do cuidador. Né? Excelente, Natália, está cuidando de ambos. Né? Toda equipe multi, na realidade, é importante. E o doutor Alexandre Isola está participando aqui e perguntando, e os pacientes que têm alterações cognitivas, desorientação ou confusão? Como fazer o treinamento do familiar? Esse é um tema de talvez maior complexidade ainda, porque quando o paciente ele tem a condição de participar e você estimular o autocuidado, que é sempre o foco, né? Você ensina o familiar, mas dentro da possibilidade, o incentivo do autocuidado ele tem que sempre existir, mesmo sabendo que o paciente tem alguma limitação. Então vamos ao banho, o senhor pode se ajudar, o senhor pode se higienizar. Então a gente vai incentivando como uma atividade. O paciente com algum déficit cognitivo, isso fica um pouco mais complexo, porque a gente pode ter aquele déficit cognitivo periódico e pode ter o déficit cognitivo permanente. Então, aí entra mais uma necessidade de apoio não só psicológico, apoio psiquiátrico, a demanda medicamentosa desse paciente, como que está fazendo a medicação, se está fazendo na dose certa, na hora correta. Tudo isso influencia no manejo com ele. Isso aí, Sérgio. Aí, mais uma vez, eu ressalto a importância da equipe multi nesses casos, né? Então, o paciente com déficit cognitivo, né, vai precisar, por exemplo, de repente, de uma avaliação médica para ver se precisa de um ajuste medicamentoso, se precisa de medidas não farmacológicas. Então, a gente tem que orientar esse cuidador, olha, você precisa, na sua conversa, né, hoje é sábado, o dia lá fora tá calor, tá sol, abrir janelas, se esse paciente tem condição de ficar sentado, colocar ele em poltrona, conversar com esse paciente, né? Hoje ele está assim, mas ele pode vir a melhorar, igual o Sérgio falou. Existem problemas cognitivos que possam ser sanados em um período curto, alguns por um tempo mais prolongados, né? Mais uma vez, eu acho que é o treinamento, você preparar esse cuidador para os possíveis sintomas, sinais e sintomas que esse paciente possa vir a apresentar. E já emendando a próxima pergunta, né? Além do treinamento que a gente está discutindo, quais os tipos de recurso, de suporte estão disponíveis
para ajudar os cuidadores na prestação de cuidados especiais, tanto físicos quanto emocionais e psicológicos? Hoje nós temos muito do serviço público atuando em cidades com visitas domiciliares, né? Esse suporte eu já vi, já acompanhei em algumas cidades, em alguns centros, que tem uma eficiência muito grande. Não só de visita de enfermeiros, mas visitas médicas, visita do psiquiatra no domicílio, fisioterapia, de acordo com a necessidade. Então, há um apoio para esse paciente. Apesar de eu acreditar que ainda seja muito pouco perto das dimensões que nós temos no Brasil, mas o principal apoio para esse familiar, paciente, é o tete-a-tete mesmo, Marco. Eu acredito que a melhor forma de você transmitir a segurança para o familiar e garantir a segurança do paciente é você estar podendo ver a necessidade dele no domicílio e aplicar a medida na residência. Não esperar ele reinternar para você falar, olha, poderia ter feito isso ou aquilo, e aí tomar a medida depois que ele internou de novo, entende? E não tem fórmula mágica, né, Sérgio? A boa e velha avaliação clínica, né, entender o risco, entender o que está acontecendo, capacitar o familiar para agir de acordo. Perdão, exatamente. Imagina, existem grupos de apoio, né? Existem grupos de cuidadores em que a instituição, enfim, o local onde esse cuidador começou a ser capacitado, ele pode a recorrer, e é um grupo, por exemplo, que você realmente troca ideias, informações, compartilha suas angústias, né? O seu cansaço físico, mental. É uma maneira, é um dia de descontração e, ao mesmo tempo, ajudando aquele cuidador, né, nas suas carências, nas suas maiores dificuldades. Já existem alguns locais que realizam esse tipo de encontro. O perfil da iCare comentou aqui, né, o estresse do cuidador é um ponto de atenção, especialmente na atualidade em que todos trabalham fora e muitas vezes o membro da família precisa abrir mão de sua rotina para poder cuidar do paciente. Né? Circulou na imprensa nesses últimos dias, no final de semana, uma matéria a respeito dessa geração que já está cuidando simultaneamente de pais idosos e filhos pequenos, né? E tudo isso somado à necessidade econômica de trabalhar. É desafiador mesmo. Exatamente. Porque nem sempre o cuidador dispõe de um recurso financeiro, né? E pode abrir mão. E aí, gente, diante dessa complexidade, assim, quais são os principais equívocos e mitos associados a cuidados especiais após a alta hospitalar que precisam ser esclarecidos? Eu com certeza eu acredito que o principal mito é o familiar acreditar que tudo é muito complexo, né? Claro que não é uma regra, existem as exceções, muitas vezes você tem um paciente internado, onde ele já é um acamado há 5, 6 anos, que ele já vem de uma jornada de cuidado pela própria família, mas a grande maioria, principalmente em eventos súbitos, e o acidente vascular cerebral, ele é um clássico disso, porque era um evento de alguém que tinha vida ativa, estava estável, teve um AVC do nada, e do dia para a noite ele acaba virando um paciente com a mobilidade prejudicada, eventualmente o paciente acamado, e isso pode acontecer de forma súbita, onde, sei lá, era o marido e a mulher na casa, sem filhos. E aí? Daí para frente, né? E o principal medo, o principal mito é assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, né? Eu acho que trabalhar esse receio do familiar é o primeiro passo importante, né? Nós temos uma população onde cai alguém no chão, e a gente já discutiu isso no DECO em treinamentos,
a população fala assim, eu não mexo. Não, se for possível, mexa, ajude dependendo do que for. Você pode ajudar. Nós temos essa cultura de o medo do manipular, o medo do ajudar, às vezes, na condição de saúde. Esse é um mito da população mesmo, eu acredito. Na sua visão, Nubiá? Eu assino embaixo. Eu assino embaixo o que o Sérgio comentou. Eu também acho que o grande equívoco é o familiar ou o cuidador achar que não tem capacidade de dar continuidade naquele tratamento, né? E eu vou falar mais até, no ambiente domiciliar, a experiência que a gente tem, um exemplo de lesão por pressão, as lesões, elas fecham, cicatrizam, né, e evoluem com uma melhora muito mais significativa do que no ambiente hospitalar. Então, assim, existe ainda não é nem preconceito, né, do familiar achar, eu não sou habilitado, eu não sou um profissional da área da saúde, ou não disponho de recursos materiais sofisticados, caros, né. Um outro mito, eu acho que é a questão social, né? É possível, sim, você prestar um atendimento de qualidade, independente dos recursos financeiros. Eu acho que a gente passou por mais um mito aí, né, de que o paciente está sempre melhor na instituição, sempre melhor no hospital do que ele estaria em casa, né? E não dá para concordar com isso, né? Não dá. Mas o familiar, alguns ainda pensam, né? Às vezes é medo, a cultura, Exatamente. né? O aculturamento. Acho que do lado do profissional da saúde, né, sempre vale a autocrítica, né, de que para quem é martelo, tudo lhe parece prego. Né? Então, eu sei cuidar do paciente de uma maneira, vocês sabem cuidar do paciente de uma maneira, e diante de um paciente a gente cuida dessa maneira. Né? E às vezes já passou do ponto de estar lá. Né? A gente está colhendo mais exame do que precisa, intervindo mais do que precisa, dando mais remédio do que precisa. Né? Eu li recentemente que a civilização começa quando a gente encontra o primeiro esqueleto, o primeiro fóssil de uma fratura consolidada. Né? Porque alguém que não era um médico, que não era enfermeiro, cuidou dessa pessoa com fratura. Conseguiu, né? Conseguiu, fora do hospital, porque não existe hospital ainda. Exatamente. Genial, genial. É bem isso. E, gente, como é que a gente faz para promover a adaptação do ambiente domiciliar para atender às necessidades específicas desse paciente que vai precisar de cuidados especiais? Isso é uma dificuldade, né? Isso é uma dificuldade. Porque, primeiro que você vai depender, nós temos uma diversidade de recursos muito grande. Então, você pode chegar para um familiar e falar, olha, eu preciso que você coloque barras de apoio em todo o banheiro. No outro dia ele consegue fazer isso. Tem pacientes que não conseguem. Olha, eu preciso que o senhor saia e faça um banho de sol uma vez por dia. Tudo bem, só que tem 20 degraus numa escada e ele precisa descer de cadeira de rodas. Então, isso é algo bastante que a gente precisa discutir muito sobre as formas de promover. Dá para promover? Dá para promover uma assistência, como a Numê falou. Não há limites para promoção de acordo com recursos, mas que a gente precisa depender de um auxílio extra, muitas vezes, do serviço público, de uma cama especial, às vezes, de uma cadeira higiênica para o banho. Eu já presenciei pacientes que tomam banho no leito por falta de cadeira de banho. Isso muda muito o tratamento. Aumenta o risco de trombo, aumenta o risco de lesão de pele, aumenta o risco de pneumonia. Tirar o paciente do leito é fundamental. E uma cadeira faria isso. Então, dentro dessa avaliação, precisaríamos ver esse tipo de recurso também. Aí volto ao que a gente começou a falar. É aquele link da saída do hospital até a residência.
É essa comunicação. Tá, estou passando a bola para quem? Quem vai dar sequência nesse atendimento, né? Então a gente questiona na alta, fazer o banho, como que o senhor vai cuidar dela, como que o senhor vai fazer o curativo, vai muito dessa comunicação, sim. É. Eu acho que aí mais uma vez entra na questão do local onde você vai estar atuando, né? Quem é esse paciente, quem serão esses cuidadores, né? A questão social. Então, se eles dispõem de recursos, de repente, para uma locação de uma cama hospitalar, de um suporte de soro, ou de uma cadeira de banho. E quando não, a adaptação, né? O profissional, ele também tem que estar saber fazer as adaptações, né? Alguém comentou aí da terapia ocupacional, e que é uma profissão, é uma parte da equipe multi nessa questão muito rica, que enriquece a gente de conhecimentos. Então, por exemplo, já trabalhei, já fui atender pacientes em domicílio, que a gente consegue fazer adaptações, de repente, com cabide, ou com algum outro recurso, você transforma aquilo ali num suporte para uma dieta interal. Então, assim, você não pode deixar com que a assistência seja prestada, né? Mas a gente consegue fazer essas adaptações quando não dispõe de recursos materiais. E o que o Sérgio falou, hoje ainda não é uma realidade no serviço privado, mas a gente tem recursos pelo serviço público que às vezes dispõe, a pessoa consegue alguns tipos de materiais que consegue adaptar esse domicílio, o ambiente onde o paciente vai ser recebido, seja recebido com qualidade. Ou seja, não se trata de transformar o domicílio em um mini hospital, né? Existe Básico, uma né? adaptação da realidade local, a realidade da família. E do paciente, né? Porque Do assim, a gente paciente. pensa logo no paciente sequelado de AVC, um acamado, mas a transição do cuidado, ela acontece às vezes no pós-operatório, um paciente mais simples, menos complexo, né? Sem tantas dependências. E com tudo isso, gente, como é que a gente garante uma transição suave entre o cuidado hospitalar e o cuidado domiciliar? Eu acho que a forma mais suave de fazer isso primeiro, a gente identificar quem é o principal cuidador, né, do paciente. Eu acho que no período pré-alta ali, a gente conseguir fazer uma entrevista e identificar quem vai ser o principal cuidador e trazer esse cuidador para o ambiente hospitalar e inserir ele no treinamento, no cuidado mesmo. Como eu disse a vocês no começo, a experiência que eu tive no Sara Kubitschek foi essa do primeiro dia de internação ao último dia de internação. Então, olha, o seu pai vai tomar um banho agora, o senhor vem aqui, acompanha a gente, toma o chuveirinho, toma a bucha, toma um sabonete, toma o shampoo, vamos lá, eu estou olhando aqui, eu estou te dando apoio, faça o banho do seu pai que a gente vai acompanhar. E eles faziam tudo. Então, o paciente ficava lá 20 dias com o familiar, ele saía expert no cuidado. Então, é uma forma natural e suave de você minimizar mito, de você facilitar o cuidado, de você ter certeza que ele vai fazer o cuidado de forma correta. Eu não vejo, assim, Marco, uma forma mais eficiente do que essa. Incluir ele no intra-hospitalar dentro do processo de cuidado. Exatamente. E a gente não vê isso, né? A gente, quanto profissional, pelo menos agora falando da enfermagem em si, que eu acredito que seja o profissional que fique mais tempo ali, né, no cuidado intra-hospitalar. Existe um pré-conceito, né? Às vezes tem um cuidador ali, nas 24 horas com o paciente, e o próprio profissional tem aquela, olha, entra lá para fazer uma visita, para retirar um medicamento e salinizar o acesso, e às vezes o cuidador leva uma bronca porque fechou o equipo,
né? Então, assim, eu acho que essa questão começa desde a comunicação efetiva. Então, ele tem que ter um planejamento. Se esse cuidador vai começar a ser capacitado no ambiente intra-hospitalar, né, todo mundo tem que falar a mesma língua. Todo mundo tem que ter a mesma comunicação. Então, o enfermeiro vai lá e fala, olha, isso aqui é um equipo, quando a medicação acabar você vai fechar, toca a campainha, já estou te ensinando como manusear aqui esse dispositivo. Aí vem o outro e fica nervoso. Mas como que você fechou o equipo? Então, acho que a cultura começa desde aí. A gente tem que mudar o pensamento de alguns profissionais, enfim, da equipe no geral, né? Tem um cuidador lá, né? E às vezes a equipe espera que esse cuidador fique discretamente lá, né? Só avise se acontecer alguma coisa diferente, mas não mexe em muita coisa, né? Isso, assim, tudo com a sua segurança, né? A gente não quer que ninguém Lógico. saia mexendo em bomba de infusão, programando bomba com droga vasoativa, nada disso. Mas é a questão da comunicação. Se você instruir, falar, ó, aqui você pode ajudar, aqui você não pode, porque os riscos, se você mexer nesse equipamento, são este, dificilmente alguém vai fazer o contrário, né? Salvo algumas exceções. Mas eu acredito que tem que mudar primeiramente a cultura, o pensamento desses profissionais, né? O Novamente, não doente não é deixar. nosso só, É, e né? novamente não deixar para o momento da alta para discutir, né? Assim, acho que é uma transição suave, então não pode ser abrupta, né? Assim, quanto Exatamente, tem antes que começar acontecer. essa capacitação, esse treinamento, melhor. O que é muito comum, que a gente fez muito na vida, pega o resumo de alta, leva para o quarto, fala, ó, aqui é a receita, o senhor vai tomar assim, assim, sabe o resumo de alta do senhor, os exames, tá? Como que o senhor vai fazer em casa? Assim, dando alta para ele. É, É totalmente ineficiente isso, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso dias antes dele sair de alta. E aí, gente, como é que a gente faz para promover, do outro lado, autonomia e independência do paciente, que requer esses cuidados especiais, né? E ao mesmo tempo que a gente oferece o apoio necessário. A gente vê que pacientes que não são estimulados não desenvolvem, né? uhum, O paciente ele tem que ser estimulado continuamente. É muito comum a gente ver pacientes que já têm força motora preservada, retornando à atividade motora de membro e ainda sendo alimentado por um terceiro. A pessoa vai lá e coloca a colher. Não, mas por que a senhora está colocando a colher? Ah, não, porque ele não consegue. Não, mas quando ele vai pôr, cai. Não, pode cair, não tem problema. Pode cair, a gente protege, mas estimule o braço dele. Olha, mas por que ele não se higieniza no banho? Ele já consegue. Não, mas eu faço para ele. Então, educar o cuidador a encorajar o paciente de forma contínua, isso passa pelo processo de plano terapêutico. Acredito que, do mesmo jeito que a gente faz um plano terapêutico intra-hospitalar, a gente tem que desenvolver um plano terapêutico residencial. Então, olha, nós temos um planejamento. Ele vai voltar a ter força no membro, ele não come sozinho, mas ele vai voltar a comer sozinho, passar isso para o cuidador. Só que ele só vai conseguir fazer isso se a senhora o ajudar, se a senhora o estimular. Então, ele vai ter dias e preparar ele para o declínio psicológico do paciente, que é extremamente comum. Olha, vai ter dia, ele está animado porque a gente está aqui. Mas quando vocês estiverem sozinhos, ele vai afundar, ele vai chorar, ele vai querer morrer, ele vai falar que não era para estar vivo, e a senhora tem que estar preparada para isso. Então, tudo passa pelo encorajamento mesmo do paciente, o estímulo dele. exatamente. É como o Sérgio falou, existem etapas, né? Igual existe um plano terapêutico no hospital, né? Deve-se existir um plano terapêutico no ambiente domiciliar. Então, existem fases, existem etapas. E às vezes o cuidador, ele aprende tanto
que quando você vai fazer uma teleconsulta, uma videochamada, ou até presencial, né? Esse cuidador, ele pegou os trejeitos, a maneira de fazer um curativo, ou até de ofertar uma dieta, que ele acaba incapacitando o paciente a começar a fazer suas atividades básicas, né? Então, é encorajar mesmo, igual o Sérgio falou, olha, agora a gente vai mudar, agora o plano vai ser outro. A nossa meta agora é que o seu José comece a comer sentado, né? Nós vou treinar vocês a colocar ele no horário do almoço, ele vai fazer as refeições na mesa, porque senão fica sempre na mesma posição, né? Posição que eu digo assim, sempre não muda, não evolui. Tem que existir uma evolução no domicílio também. Exatamente, o cuidado é dinâmico, né? Do mesmo Dinâmico. jeito que em algum momento o intensivista se retira ou descalou no cuidado, né? Que o enfermeiro da UTI, o enfermeiro da enfermaria, vai mudando, adaptando o cuidado com a necessidade do paciente, que é dinâmica. Né? Isso vai acontecer em casa também, esperamos, né? Tem um comentário aqui, né? Assistência social pode e deve ser acionada nesse acompanhamento pós-alta para observação dos cuidados com o paciente, a fim de levar o profissional de saúde às necessidades e dificuldades. Excelente, né? Assim, se saúde é bem-estar biopsicossocial, né? E o pessoal da bio, do lado de cá, tem pouquíssimo olho que acontece do lado de fora do hospital, né? Está aí a assistência social para nos auxiliar com esse olhar qualificado. Né? Gente, eu vejo. Pode falar, Sérgio. Só uma coisa, com relação à assistência social, Marco, eu vejo um papel tão fundamental, não só no processo de alta, mas no processo de identificação domiciliar de alguma falha, algum problema que o hospital ainda não enxergou, e inserir o cuidado antes que ele vá para o hospital. Ele pode ser o pré-hospital também, ele pode ser o preventivo. E geralmente, quem vai pegar isso primeiro é a assistência social. Exatamente. Exatamente. E aí, agora falar um pouquinho de iCare. Queria saber como é que a iCare está olhando para toda essa questão. Está olhando para o cuidado domiciliar, está olhando para a transição de cuidado. Né? Vamos sair das ideias e falar de prática agora. A iCare, como a iCare vem de um berço multidisciplinar, né? A iCare nasceu para ser multidisciplinar e prestar assistência, seja no âmbito hospitalar, dentro de todas as necessidades humanas de saúde, a iCare se faz presente com toda a equipe multidisciplinar. Nós temos alguns projetos e programas, desde a capacitação de cuidadores, é algo que está na agulha para a gente. A gente está desenvolvendo um conteúdo bem rico de capacitação desses cuidadores. Nós temos o serviço de teleatendimento em psicologia, que é um serviço enriquecedor nesse sentido. Temos a Núbia, coordena o nosso maior serviço de teleatendimento hoje para profissionais com patologias não domiciliares e domiciliares. Então, a iCare está trabalhando e também começando a pensar fora da casinha, ou fora do hospital, né, para ficar mais prático, porque realmente a gente pensa em minimizar dano. Quando a gente fala em oferta de equipe multidisciplinar, é minimizar ou, de forma curativa, cuidar de um dano. Evitar que esse paciente retorne ou evitar que esse paciente chegue faz parte aí do nosso escopo, e nós estamos trabalhando muito com a questão de criação, de capacitação, tanto de profissionais quanto do público leigo, né, o cuidador que vai se tornar um cuidador, né? Isso aí. A iCare, então, assim, o que a gente pensa, né? Qual é a dor daquele cliente, né? Isso eu aprendi muito com o meu CEO. Então, qual é a dor daquele cliente, né? Hoje, o que a gente quer? Desafogar os hospitais, né?
deshospitalizar esse paciente assim que ele tiver condições de sair e dar continuidade dos seus cuidados no domicílio. Então, a gente atua justamente no que o Sérgio falou, desde a captação desse profissional, né, e no treinamento contínuo desse profissional, tanto na parte comportamental quanto técnica, para que ele desenvolva o seu melhor, suas melhores habilidades no cuidado e assim, consequentemente, melhorar a experiência do paciente, né? Então, acho que o nosso grande papel hoje é isso. Muito bom, gente. Agora, sim, de palavras finais, né? Queria ouvir de vocês, enfermeiros. Quais são as recomendações e orientações gerais que vocês gostariam de compartilhar com quem está acompanhando a gente aqui, que estão enfrentando a situação de cuidar de um parente que precisa de cuidados especiais após a alta hospitalar? Bom, vamos lá. Quem tem condições, né, o paciente que possa ter mais de um cuidador, tenha. Divida as suas responsabilidades, compartilhe com outros familiares, tenha uma cadeia de ajuda, né? Você cuidar de alguém no seu domicílio, seja pai, seja mãe, um tio, é uma demanda muito grande, você muda toda a sua rotina de vida, né? Como o Dr. Marco mesmo falou, existem pessoas que até deixam o seu emprego para poder cuidar daquela pessoa. Então, tenha momentos, nem que não seja de lazer, mas que você possa sair, fazer sua consulta médica, cuidar de você também. Você precisa estar bem para poder cuidar de alguém, né? Fazer uma caminhada, ter seus momentos de escape, uma pessoa que fique com esse paciente por um tempo para você poder aí dar uma respirada, tanto no seu desgaste físico quanto emocional. Como nós falamos já aqui, o cuidado com o familiar, ele não é menos importante do que o cuidado com o paciente, né? Porque se você promover um dano emocional ou físico para o cuidador, você perde o cuidado do paciente. Então você está ganhando dois problemas, né? Eu acho que o apoio emocional, dentro do que a gente vê de cuidador, eu acho que, Marco, é o que mais pega. O cuidador, ele se mostra extremamente desgastado. A gente sabe que o desgaste emocional, ele acaba perdendo paciência, ele acaba entrando em atrito, muitas vezes, com o próprio paciente. Então, como a Núbia falou, procurar uma cadeia de ajuda e uma zona de escape desse estresse emocional, ele é muito importante. Nós temos programas de apoio psicológico, tanto na rede pública, os convênios, a rede privada, quem consegue ter um acompanhamento contínuo com um psicólogo, faz toda a diferença na hora desse cuidado. Eu acho que assim, procure uma cadeia de ajuda e procure um profissional de saúde para te orientar. Excelente. Quando as máscaras de oxigênio caem no avião, você põe você primeiro antes de ajudar quem está do seu lado, certo? Exatamente isso. É exatamente isso. Muito bom, pessoal. Nos encaminhamos para o final, então. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês, bate-papo, a expertise, né? É muito bom poder bater esse papo e olhar, entender como vocês enxergam algo que todos nós somos apaixonados, que é cuidar de gente, né? Núbia, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. E para quem acompanhou a gente até agora, né, siga a IMED e a iCare nas redes sociais. Dia 28, em 2 semanas, a gente volta com mais uma live. Dessa vez o tema vai ser cuidado centrado no paciente. Tema imperdível, fundamental. Tá bom? Pessoal, bom restinho de semana, bom descanso e até a próxima. Muito Obrigado obrigada. a todos. Boa noite.